Amados irmãos e amigos, graça e paz, que estamos nós com mais um vídeo e não será diferente nesse vídeo. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos argumentar com base na palavra de Deus sobre este assunto que é grave, é importante. Eu gravei o meu último vídeo intitulado Alguns segmentos do cristianismo afirmam que a lei de Deus foi abolida. Eu procurei eu tentei de todos os modos resumir esse assunto, mas esse é um assunto que merece a nossa atenção, merece uma análise mais ampla, mais profunda, para que nós não possamos errar. Eu disse no meu vídeo anterior que existem dois posicionamentos que são, a meu ver, erráticos e equivocados. Eles são erráticos e equivocados do ponto de vista da palavra de Deus. Quais são esses dois posicionamentos em relação à lei de Deus? O primeiro deles é errático porque dá ênfase exageradamente sobre a graça em detrimento da lei. Tem um determinado segmento do cristianismo que chega ao ponto de afirmar o seguinte: olha, a lei foi abolida, a lei deixou de existir, nós não estamos mais sob a obrigação de guardá-la, nós não estamos mais sob a obrigação de orientar a nossa vida, pela lei de Deus. O que existe agora é graça, estamos debaixo da graça, a lei foi abolida, acabou, pronto. Esse é um erro, esse é um equívoco. E muitas pessoas transitam nesse polo radical de chegar a afirmar que a lei foi abolida. Isso é um extremo, né? Agora, o outro extremo tão prejudicial, tão perverso, tão nefasto quanto esse, né? E aí eu vou elencar o exemplo do povo de Israel para afirmar isso que eu vou afirmar agora. O outro erro, o outro equívoco é dar ênfase exagerada à lei de Deus em detrimento da graça. O povo de Israel fez isso e a Igreja Adventista faz isso hoje no mundo atual. Então, tão errado quanto afirmar que a lei foi abolida, é errado e é equivocado, é antibíblico afirmar que a lei de Deus, muito embora não tenha sido abolida, nós precisamos guardá-la, porque senão nós não seremos salvos, né? Então, esse ponto de vista oposto ao daqueles que afirmam que a lei foi abolida, vai afirmar que a guarda da lei, ela é condição sine qua non. Sine qua non haverá salvação. Esse é um erro tão perverso, tão nefasto quanto o erro de se afirmar que a lei foi abolida, certo? Então eu vou continuar tratando desse assunto aqui porque esse assunto é amplo, esse assunto vai longe. Nós não podemos tratar desse assunto de forma irresponsável. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a questão da lei de Deus. Aliás, não foi só um, não. Foram vários vídeos que eu já gravei falando sobre a lei de Deus, falando sobre a questão de se observar, de se guardar os mandamentos. Quem é que observa, quem é que guarda os mandamentos de verdade? A Igreja Adventista vai afirmar que só ela, no mundo inteiro, guarda todos os mandamentos de Deus. A Igreja Adventista vai se identificar como a igreja da profecia descrita no Apocalipse, como sendo a igreja que guarda, que observa os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e tem o testemunho de Jesus, né? Ela vai se autoafirmar como igreja de Deus, a única que guarda todos os mandamentos, a única que detém o monopólio da verdade revelada hoje na terra. Então, isso é um erro tão grave quanto afirmar que a lei foi abolida por parte de alguns segmentos do cristianismo, ok? Antes de adentrarmos ao assunto, continuarmos a análise do assunto da questão da lei, eu quero enviar uma saudação fraterna ao pastor e teólogo Márcio Redondo. Ele mora no interior do Paraná, ele é um tradutor da edição Vida Nova, da editora Vida Nova, já traduziu vários livros, inclusive foi ele que traduziu a teologia dos puritanos, né? Ele que traduziu essa teologia, é um calhamaço grosso assim, muito denso, sensacional. Foi o Márcio Redondo que traduziu. O Márcio, ele
construiu um site, idealizou um site, ele estruturou um site e colocou esse site no ar. O site chama-se adventismo.com.br. O que você vai encontrar ali no site adventismo.com.br? Você vai encontrar conteúdos exclusivos a respeito da teologia da Igreja Adventista. Você vai encontrar conteúdos exclusivos a respeito de erros, contradições e incoerências de Ellen White. Você vai saber das profecias que ela fez e que nunca se cumpriram. Você vai conhecer os erros históricos apontados por Ellen White. Você vai, inclusive, ter contato com o testamento de Ellen White. Eu tenho certeza absoluta que a maior parte, a maioria absoluta da membresia adventista desconhece os termos nos quais o testamento de Ellen White foi lavrado. Eu tenho certeza disso. Eu só tomei conhecimento deste testamento a questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu também não tinha conhecimento deste testamento deixado por Ellen White. Você vai ver os pontos controversos deste testamento de Ellen White. Enfim, o site adventismo.com.br está lá, está no ar, pronto para você acessá-lo e conhecer um pouco mais da Igreja Adventista. É óbvio que ali no site você vai conhecer aquilo que a igreja nunca quis que você soubesse a respeito dela mesma, a respeito da sua história, a respeito da sua teologia, a respeito da sua profecia, né? Todos os equívocos teológicos, todas as contradições e incoerências, tudo você vai encontrar ali no site adventismo.com.br. Acesse o site e indique esse site para quem tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Então tá. Gente, vamos lá então? O assunto merece muita cautela, muita atenção, muito equilíbrio da nossa parte. Nós não podemos escorregar para nenhum desses dois polos que nós acabamos de afirmar aqui agora, ou seja, nós não podemos afirmar de forma irresponsável que a lei de Deus foi abolida, assim também como nós não podemos dar ênfase exagerada à lei de Deus, esquecendo-nos do papel preponderante da graça de Deus na nossa salvação. A lei também não se torna condição sine qua non, haverá salvação, certo? E a gente tem que evitar esses dois erros, esses dois extremos. Nós não podemos transitar em qualquer desses dois extremos. Temos que buscar o equilíbrio, temos que buscar entender qual é o papel da lei segundo as Santas Escrituras, segundo a Bíblia, e é isso que nós estamos propondo fazer aqui com vocês, certo? Então nos lembremos o seguinte, olha, 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei. É assim que a Bíblia, de forma técnica, sintética, objetiva, vai afirmar o que é o pecado, certo? O pecado é a transgressão da lei. Paulo, em Romanos 6,23, eu estou fazendo citações rápidas aqui para a gente entrar em alguns textos que nós vamos analisá-lo agora, tá bom? Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23 o seguinte, olha, o salário do pecado é a morte. O que é o pecado? Transgressão da lei. O salário da transgressão da lei é a morte. E tem um detalhe, é a morte eterna. É a morte para sempre, certo? O salário da transgressão da lei é a morte, certo? Ontem nós mostramos alguns textos de Paulo, onde ele deixa claro o seguinte, olha, a lei foi dada, né, para avultar as ofensas, né? A lei ela existe para suscitar a ira de Deus, para mostrar à humanidade que a humanidade que vem a este mundo de forma natural, né, está sob a condenação do pecado de Adão, lá no Éden. A Bíblia é clara em afirmar isso. Todos aqueles que estão em Adão estão sob o jugo da lei e da condenação que a lei oferece a todos esses que estão debaixo dela. É a morte. Ou seja, é só por conta da existência da lei que nós tomamos conhecimento da nossa situação desesperadora, a situação desesperadora na qual se encontra a humanidade não regenerada. Sem a existência da lei, sem a lei expressar o que ela expressa, a humanidade não tomaria conhecimento da sua situação desesperadora
e não sentiria necessidade de um Salvador. Salvador para quê e Salvador de quê, afinal de contas? Né? Porque quem não conhece a lei, né, é como Paulo diz em Romanos, onde não há lei, não há pecado, onde não há lei, não há transgressão, Romanos 4,15. Né? Sem lei está morto o pecado, Romanos 7,8. Sem lei está morto o pecado, certo? Então sem lei não há pecado, ou seja, transgressão da lei, porque o pecado é transgressão da lei. Se não há lei, como que haverá pecado? Né? Não há pecado. Sem pecado, você não sabe o que significa graça, né? Sem a existência da consciência de pecado, você não saberá o que é graça, o que Jesus fez, você não saberá valorizar o que Jesus fez. Sem lei não há graça. Se você afirma que a lei foi abolida, você está manifestando, muitas vezes sem saber, um espírito mundano, um espírito secular, o espírito do próprio anticristo. Né? Porque o governo de Deus está baseado na lei e na ordem. Sem lei, o que impera é o caos, certo? Então, tudo isso nós falamos ontem. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para que através dela nós pudéssemos desenvolver o nosso raciocínio. Qual foi um dos erros mais elementares do povo de Israel? O povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Qual foi um dos erros mais elementares do povo de Israel? Qual foi? Vamos ler isso na palavra de Deus? Vamos deixar que a palavra de Deus responda a essa pergunta? Para tanto, abra Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Leia comigo do versículo 30 até o capítulo 10, de 1 a 5, tá? Então vamos ler. Acompanhe comigo em Romanos 9, a partir do verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, olha só isso aqui, e Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Paulo faz algumas afirmações e ele mesmo, né, trata de, não é simplesmente fazer retórica, ele simplesmente trata de, ele faz a pergunta e vai construir o argumento que consiste na resposta adequada a essa pergunta oportuna que ele fez, né? Por quê? Por que Israel buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Aí ele diz aqui, ó, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. E ao fazerem isso, diz Paulo aqui, olha, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. É óbvio que isso aqui é uma metáfora que aponta para Jesus, a nossa pedra, a pedra angular. Jesus é a pedra que sustenta o edifício, é a pedra que sustenta a casa de Deus, certo? A casa de Deus hoje somos nós somos o santuário de Deus. Eu não estou falando que eu, individualmente, sou o santuário de Deus, estou falando que nós, povo de Deus, gente de Deus, povo eleito, povo escolhido, somos juntos santuário de Deus, casa de Deus na terra. E a pedra angular é a pedra que sustenta este edifício, a casa de Deus na terra. Jesus é a nossa pedra. E Paulo está dizendo, olha, quem crê nessa pedra não será confundido. E aí ele explica, Israel, por que Israel não atingiu a lei de justiça? Porque ele buscou como que através das obras dessa própria lei, e não através da fé nessa pedra. Nesta mesma pedra que é a pedra angular que sustenta o edifício. Todo edifício que não é construído tendo como pedra angular o nosso Cristo, o Messias, o nosso Salvador, ele não se sustenta, ele vem abaixo, ele rui, né? Capítulo 10, de 1 a 5, diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? O povo de Israel, né? São para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eu sempre percebi isso aqui na Igreja Adventista. A Igreja Adventista possui um zelo por Deus que é uma coisa extraordinária, né? O zelo, inclusive, pela lei de Deus, a forma como os adventistas falam da lei de Deus é um negócio impressionante. Mas
não com entendimento. É possível ser zeloso para com a lei, é possível ser zeloso para com uma série de coisas relacionadas a Deus, mas não com entendimento, ou seja, sem entendimento, sem sabedoria, certo? Verso 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha, Paulo está pontuando aqui os erros mais elementares, mais crassos do povo de Israel. O povo buscava atingir a lei de justiça, mas não conseguiu atingir essa lei, porque buscou atingir essa lei como que por obras e falharam fragorosamente. Ou seja, desconheceram a justiça de Deus através da pedra, né? E buscaram construir a sua própria justiça. É algo natural. Sempre que você abandona a ideia de que a justiça verdadeira provém de Deus, você vai procurar substituir a justiça de Deus que você não reconhece por justiça própria, pela sua própria justiça, ou por aquilo que você acha que seja justiça, mas proveniente de você mesmo, né? De uma vida, quem sabe, religiosa, certo? É sempre assim, sempre que você ignora a justiça que vem de Deus, que procede de Deus, você vai procurar tapar essa lacuna com a sua própria justiça. E aí você também cai fragorosamente, aí você erra, como errou o povo de Israel. Esse foi um dos erros mais elementares do povo de Israel. Esse foi um dos erros mais elementares do povo de Israel. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Interessante Paulo dizer isso aqui. Ora, por que ele cita isso aqui? Porque Israel pensava que a lei foi dada para eles, para que através da obediência à lei, a obediência deles à lei, eles pudessem ser salvos, construindo méritos diante de Deus através da observância rigorosa das leis. Então eles analisaram o seguinte: irmão, Deus está nos dando a lei. Se Ele está nos dando a lei, é porque nós temos capacidade para guardá-la, para obedecê-la na íntegra, guardá-la totalmente, observá-la totalmente na íntegra, e construirmos méritos, buscarmos justiça através das nossas próprias obras, obedecendo a lei, guardando a lei, e aí nós vamos conseguir a salvação, a redenção. Aí Paulo é obrigado a dizer isso para eles: olha, o fim da lei, o propósito da lei, quando Deus concede a lei a vocês, não foi com o propósito de fazer com que vocês pensassem que a lei é condição sine qua non haverá salvação, ou seja, se vocês guardarem a lei, aí vocês serão salvos. Não foi com este propósito que Deus ofereceu, que Deus deu a lei. O propósito maior de Deus ter dado a lei para vocês, vai dizer Paulo em outras palavras, lógico, né? Nós estamos aqui parafraseando Paulo. O propósito para o qual Deus concedeu a lei a vocês, povo de Israel, foi para que vocês pudessem o quê? Ir a Jesus. Olha, porque o fim da lei é Cristo. Não é que o fim da lei, esse fim aqui não significa a inexistência ou extinção da lei, a supressão da lei. Não, o fim aqui tem o sentido de propósito. O propósito maior da lei é Cristo. Este é o propósito da lei. E nós vamos entender isso, ou seja, nós vamos ampliar esse entendimento agora, com alguns textos que nós vamos ler aqui da palavra de Deus. O propósito maior da lei é Cristo. Não é que quando você encontra Cristo, ela acaba, ela deixa de existir, ela é abolida, como afirmam alguns segmentos do cristianismo evangélico. O propósito é Cristo. Aí ele diz aqui no verso 4, no final: para a justiça de todo aquele que guarda a lei? Não, para a justiça de todo aquele que crê. Crê no quê? Em Jesus, em Cristo. Olha só como é interessante. A lei, então, ela é oferecida ao povo para conduzir o povo a Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é para a justiça de todo aquele que obedece à lei. Não é para a justiça todo aquele que obedece à lei. É para a justiça daquele que crê.
Porque Israel não conseguiu atingir essa justiça. É como Paulo está falando aqui, olha, desconhecendo a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria. É natural. Se eu ignoro a justiça de Deus, eu vou procurar estabelecer a minha própria justiça. Esse foi o erro deles. Foi o erro deles. Eles se apossaram da lei como que instrumento de salvação. Condição sine qua non haverá salvação. Ou seja, como é que o povo de Israel enxergava a questão da salvação, da redenção? Eu preciso guardar a lei, toda ela, certo? De modo total, cabal, perfeito, porque senão eu não consigo a salvação. Erraram fragorosamente aí. Por quê? Porque não observavam a lei. Eram impotentes para observar toda a lei. Eram impotentes para guardar toda a lei. E aqueles que afirmavam guardar toda a lei eram hipócritas, eram fingidos, né? Deus sempre soube que eles nunca guardaram toda a lei. O próprio Jesus deixou isso bem claro. Olha, vocês ficam pregando aí a guarda da lei, ficam impondo a guarda da lei para todo mundo, mas vocês mesmos não guardam a lei. Vocês mesmos não guardam a lei e vocês sabem que vocês não guardam. É por isso que vocês são raça de víboras, vocês são hipócritas, sepulcros caiados. Vocês não entram no reino de Deus e não permitem que outros que estão entrando entrem. Aí o verso 5 diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça da fé, verso 6, a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Verso 7, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Gente, olha só, Paulo aqui no versículo 5, eu li até o versículo 10 aqui, mas Paulo aqui no versículo 5, ele diz algo interessante. Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Como é que muitos hoje entendem isso? Agora vamos falar um pouquinho daquela categoria de gente que dá ênfase exagerada à lei em detrimento da graça, que é o caso da teologia adventista, né? Essa é uma experiência real para todo adventista do sétimo dia. Eles vão entender esse texto aqui, esse versículo 5, como aquele texto que afirma o seguinte: olha, tá vendo? Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, existe a possibilidade de o homem praticando a lei obter justiça. Obter justiça. E se eu vivo com o objetivo de praticar a justiça decorrente da lei, eu estou certo, porque Moisés já dizia. Moisés já dizia que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então eu tenho que procurar guardar a lei para obter justiça. Esse é um texto mal entendido, mal interpretado por todos aqueles que dão ênfase exagerada à lei em detrimento da graça de Cristo. Será que é isso mesmo que Paulo quis salientar aqui? Olha, tá vendo? Existem aqueles que são salvos pela fé, mas existem aqueles que são mais fortes do que estes e que procuram obter justiça através da sua própria guarda da lei. Esses também vão conseguir ser salvos porque eles guardam a lei. Eles vivem para guardar a lei e através da guarda da lei eles obtêm justiça. É esse o entendimento que Paulo quer passar? Que há dois modos da gente se salvar? Um pela fé e outro pela guarda da lei? É óbvio que não. Paulo não seria incoerente, estúpido a esse ponto. Mas então o que Paulo está querendo dizer quando ele elenca Moisés aqui como exemplo, mas um exemplo negativo? Ele está falando, olha, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: olha, Moisés disse lá no passado o seguinte: olha, todo homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, você quer viver procurando obter justiça pela prática da lei? Então fique à vontade.
fique à vontade e tente. Tente. Esse foi o erro do povo de Israel. Esse foi o erro. Tentar viver, ou seja, alcançar justiça pela prática da própria lei. Então é assim que você quer viver? Então vai tentando. Vamos ver se você consegue. Em outras palavras, é o que Paulo está colocando para eles ali, uma realidade nua e crua. Vocês não dão conta de guardar os mandamentos. Tente viver assim. Paulo aqui, olha só, vamos, vocês verem como é interessante o argumento de Paulo. Às vezes ele é profundo, tão profundo que às vezes as pessoas, mas também às vezes tão simples que as pessoas às vezes se confundem, né? Paulo diz aqui no capítulo 2, abre comigo aí capítulo 2 de Romanos. Leiam comigo aí o seguinte, olha, versos 12 e 13. Paulo falando agora aos judeus lá de Roma, se dirigindo a eles, diz assim, olha, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Ele está falando aqui dos gentios, que mesmo não possuindo lei, né, mesmo não aceitando a lei de Deus, pecaram. É interessante isso aqui, né? E irão perecer sem lei. Ou seja, não adianta vir aqui ao mundo e dar uma de certinho, dar uma de bonitinho, procurar estabelecer a sua própria justiça, que você está ferrado, irmão. Todo mundo que chega a esse mundo aqui está ferrado, já chega no mundo condenado, já chega no mundo perdido. E aí ele vai dizer o seguinte, todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. É o caso dos judeus, que receberam a lei. Deus lhes deu as suas leis. Aí ele diz aqui no verso 13, algo que não é compreendido ainda por muitos adventistas do sétimo dia, olha, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí vem o adventista e diz, está vendo, irmão? Você que não guarda o sábado, você guarda todos os 9 mandamentos, mas não guarda o sábado, você é só um ouvidor da lei, você não pratica a lei, você só é justificado quando você pratica a lei. Não serão justificados aqueles que só ouvem a lei, mas aqueles que praticam a lei. O adventista chega arrogante, prepotente, né, nos cristãos evangélicos que não observam o sábado e enfiam esse versículo aqui goela abaixo, descontextualizado, de tal forma que alguns irmãozinhos ficam, ai meu Deus, é verdade, é isso mesmo que a palavra de Deus está falando, que os ouvidores não serão justificados, só os que praticam. Gente, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, falando para judeus, falando o seguinte, mais ou menos no mesmo diapasão do que ele fala ali no verso 5, no capítulo 10. Ah é? Vocês querem guardar a lei então? O negócio de vocês é a lei? É. Então tenham em mente o seguinte, vocês têm que guardar toda ela. Vocês não podem falhar. Nenhum ponto e nenhum tio, ou um J, uma letra. Vocês têm que guardar toda ela, porque do contrário, vocês não serão justificados. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo estava tentando incutir na mente deles que era impossível viver tentando guardar toda a lei, tentando praticar todas as ordenanças da lei, todos os mandamentos da lei, porque o homem não tem esse poder. Era isso que Paulo estava falando, olha, já que vocês querem ser justificados, guardem a lei, pratiquem a lei, porque só o ouvinte da lei não será salvo. É isso que Paulo está tentando dizer, porque senão ele se contradiria, porque aqui na frente ele vai dizer, vai deixar bem claro aqui, gente, ele vai deixar bem claro aqui o seguinte, olha, isso ele diz aqui no capítulo 2, verso 13, né? Mas aqui no capítulo 3, ele vai dizer o quê? Capítulo 3, olha aqui, verso 20, vamos ler o 19 para contextualizar, ele diz aqui, olha, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei, paremos aqui um pouquinho, o que a lei diz para quem está vivendo debaixo dela. Para quê? Para que todo mundo se orgulhe? Eu sou guardador da lei, eu guardo toda a lei. Não, é para que o quê? Para que todo mundo passe um zíper na boca. É
para que todo mundo se enxergue como gente culpada diante de Deus. Passa uns e cala a boca, cala a boca. Você que vive aí se exaltando por conta da lei, cala a sua boca porque você não sabe o que você está fazendo. Você afirma que guarda a lei, mas você não guarda toda ela. E se você não guarda toda ela, você está debaixo de maldição. Daqui a pouco eu mostro os textos para você. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Deus está tratando com a raça culpada, portanto condenada à morte eterna, por conta do pecado de Adão lá no Éden. Aí Paulo diz no verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém. Então, Paulo, em Romanos 2,13, não está simplesmente estabelecendo mais um outro modo de sermos justificados. Ele está justamente dizendo o seguinte, olha, esse é o negócio, é lei. Mas saiba que só os ouvintes da lei não serão justificados, e sim aqueles que praticam a lei. Ou seja, quando Paulo fala da prática da lei aqui, é a prática total, integral da lei. E não é só durante um período de tempo, não. É durante toda a sua vida. Você não pode escorregar nada. Não viram Adão e Eva lá no Éden? Simplesmente pelo fato de comerem do fruto de uma árvore que Deus proibiu eles comerem, acarretou toda a desgraça da humanidade. Agora imagina você transgredindo a todo instante a lei de Deus. Você acorda e no dia de hoje você peca inconscientemente às vezes, peca às vezes sem saber, peca sem querer às vezes, e no dia seguinte a mesma coisa. Ora, que tipo de justiça você pensa que vai receber por conta de levar uma vida assim? É isso que Paulo está tentando dizer. Olha, vocês que querem se justificar pela lei, vocês têm que entender uma coisa. Só haveria possibilidade de vocês serem justificados se vocês guardassem toda a lei. O problema é que vocês não dão conta. Vocês não conseguem alcançar essa justiça procedendo da lei. Vocês não conseguem. E aí, por não conseguirem, vocês vão tentar o quê? Vocês vão tentar arranjar um jeito, né, de trabalhar com a própria justiça de vocês. Vocês vão construir o próprio conceito de justiça e vão tentar elaborar sobre ele, e vocês mesmos vão tentar resolver a situação sem Deus na história, sem a justiça de Deus na história. E Paulo diz, olha, pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Gente, analisem isso. São dois os extremos. Um extremo é afirmar que a lei foi abolida. Outro extremo é afirmar que guardar a lei é condição de salvação. Imagine, sem lei, se a lei foi abolida, não existe mais pecado. Eu posso fazer qualquer coisa, eu disse no meu vídeo anterior. Não há nada proibido. Eu posso roubar, matar, mentir, cobiçar. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ser idólatra. Não há lei para definir isso. Não há lei para definir o que é pecado, a lei foi abolida. Agora imagine eu como cristão, saindo por aí, fazendo o que eu quero ao meu bel prazer. Esse é um extremo. O outro extremo é eu chegar em você, como adventista do sétimo dia, que eu fui, e dizer o seguinte, olha, a graça de Deus salva, mas você tem que obedecer a lei. Porque se você não obedecer a lei, você pode até ser salvo, mas você vai perder a sua salvação. Você vai perder a sua salvação. A salvação é pela graça, mas nós somos julgados pelas obras. Então você vai perder a sua salvação. É isso que vai dizer a igreja adventista. E você fica num dilema, e você entra num dilema, num labirinto, né, emocional, espiritual, psicológico, porque você e Deus sabem que você não dá conta de obedecer toda a lei. Você e Deus sabem disso. Você não dá conta de obedecer toda a lei de forma integral, perfeita, íntegra. Você não dá conta. Você é incapaz disso. Você é incapaz. Você sabe disso. E aí você entra o quê? Num parafuso, né?
num parafuso emocional e espiritual que vai produzir uma série de conflitos, inclusive existenciais, dentro de você. Ao ponto de você imaginar o seguinte: não há salvação para mim, porque eu não dou conta de guardar a lei, eu tenho que largar esse negócio de igreja, eu tenho que abandonar essa história, porque eu não dou conta mesmo, então eu vou sair. Isso não aconteceu só comigo, não, isso aconteceu e acontece e continuará acontecendo com todos aqueles dentro da igreja adventista que são assacados com essa ideia nefasta, que diz o seguinte: olha, se você não guardar o sábado, agora no fim dos tempos você não alcançará o selamento, você não será selado. Se você não guardar o sábado dentro da igreja adventista, você não será selado. Você não sendo selado, você não se salvará. Ora bolas, meus irmãos, parem e pensem o seguinte: olha, então quer dizer que para a igreja adventista o sábado, a guarda do sábado é uma questão de vida ou morte? Sim, porque ela afirma que agora no fim dos tempos, quem não guardar o sábado não será selado. Ou seja, para que eu possa ser selado, receber o selo de Deus e consequentemente ser salvo, eu preciso guardar o sábado. Sábado é lei. Sábado é lei. O que significa isso, senão a salvação por obras da lei? O que significa isso? Salvação por obras da lei. Eu fui salvo, sim, Cristo me salvou dos meus pecados passados, mas os que eu cometo no presente e os que eu ainda vou cometer no futuro é comigo. Eu tenho que resolver essa história. Aí vira aquela coisa sobre a qual eu já falei aqui na TV Caminho Livre. Porque a igreja adventista diz para o recém-converso o seguinte: olha, Jesus te salvou, ótimo, maravilha, agora se cuida, irmão, se vira, porque se você pecar, Deus apaga o seu nome do livro da vida. Aí o irmão diz: mas e se eu me arrepender? Não, aí Deus volta a escrever seu nome no livro da vida. Aí vira aquela coisa, aquele samba do crioulo doido. Quando eu peco, meu nome é apagado. Quando eu confesso e peço perdão para o meu pecado, meu nome é reinscrito. Mas aí a vida continua, eu tenho uma natureza carnal pecaminosa dentro de mim, eu peco de novo, meu nome é apagado. Aí eu peço perdão, meu nome é reinscrito. Eu peco, meu nome é apagado, eu peço perdão, meu nome é reinscrito. E vira aquele samba do crioulo doido. Gente, eu tô falando isso num tom sarcástico, mas a coisa é grave, a coisa é séria. A coisa é séria. Nós não podemos cair nem em um erro e nem outro erro. Um erro primário é dizer que a lei foi abolida. Outro erro primário é dizer que guardar a lei é condição para que eu seja salvo. Se eu não guardar a lei, eu não serei salvo. Mas aí, Paulo trata de colocar as coisas na sua devida perspectiva, meus irmãos. Trata de colocar a coisa na sua devida perspectiva. Ele diz aqui em Gálatas, capítulo 3, olha só o que ele vai dizer aqui. Em Gálatas, capítulo 3. Verso 10 em diante, ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha só. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quem é? Quem é esse que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei? Que contém nada mais, nada menos do que 613 ordenanças ou mandamentos. Quem é que consegue permanecer em toda a lei? Quem? Quem consegue? Quem é que consegue? Ninguém. E se você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue, quantos estão debaixo de maldição? Todos. Por isso que Paulo diz em Romanos 3:20, olha, para que se cale todo mundo seja culpável diante de Deus. Então todo mundo que vem a esse mundo já nasce como uma raça culpada. Por conta de quê mesmo? Por conta do pecado de Adão. Abre em Romanos capítulo 5. Abra aí.
Romanos capítulo 5. Leia comigo a partir do verso 12. Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Vejam, Paulo está afirmando aqui o seguinte: por um só homem entrou o pecado no mundo. Um só homem. Que homem foi esse? Adão. E pelo pecado, pecado de quem? Desse homem. Pelo pecado dele, a morte entrou no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí vão dizer alguns teólogos o seguinte, está vendo? Não, só que aqui é o seguinte, Paulo não está falando que todos pecaram porque Adão pecou. Paulo está falando que todos pecaram porque todos nós pecamos mesmo. Por isso que a morte passou a todos nós, por conta dos nossos pecados e não por conta do pecado de Adão. Se você ler todo o contexto, você vai ver que não é isso que Paulo está querendo dizer. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, todos nós morremos por conta do pecado de um só homem. Leia comigo o verso 18 aí, amigo. Leia comigo o verso 18 aí do capítulo 5. Verso 18 diz assim, olha, pois assim como por uma só ofensa, ofensa de quem? Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida. O versículo 18 não concorda com essa interpretação que diz o seguinte, não, nós somos condenados por conta dos nossos próprios pecados e não por conta do pecado de Adão. Portanto, todo mundo nasce aqui nesse mundo numa forma, ou numa condição neutra, né? Nós só seremos culpados dos nossos pecados, não culpados pelo pecado de Adão, vai dizer aí a teologia arminiana. E aí ela se esquece de considerar todo o contexto. Inclusive o verso 18 está dizendo, olha, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ofensa de quem? De Adão. Então é por conta do pecado de Adão que toda a raça foi condenada à morte eterna. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, o seguinte, olha, em Adão todos morrem. Jesus vai dizer o seguinte, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. É por isso que Jesus fala na questão do novo nascimento. Porque esse nascimento que nos trouxe a esse mundo, como vontade do nosso pai e da nossa mãe, não resolve a situação. Sabe? Não resolve a situação. Então veja, se a lei de Deus não vem e me diz o seguinte, olha, você nasceu condenado sob a condenação do pecado de Adão. Se a lei de Deus não chega e me diz isso, se ela não me diz isso, o que eu vou fazer? Eu vou achar que está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo, que eu estou numa situação boa, basta eu fazer umas obrinhas de caridade aqui e acolá, que eu vou resolver a situação. Não é assim que os nossos irmãos espíritas conduzem a vida deles? Não estou, veja bem, não estou julgando todos os espíritas. São boas pessoas, são pessoas maravilhosas. Eu mesmo conheço várias pessoas espíritas que são pessoas maravilhosas, bondosas, caridosas, socialmente justas, íntegras. Mas mantém um erro gravíssimo diante do Deus Criador de achar que pelo fato de eles fazerem boas obras, eles vão conseguir a perfeição, né? Os séculos e séculos que virão. Jamais isso acontecerá. Então, se a lei não chega e me diz, olha, você é pecador e você está condenado à morte. Se você estiver vivo, você está em débito com Deus. Enquanto você estiver vivo, você está em débito com Deus. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses o seguinte, olha, que quando Jesus morre na cruz, ele prega lá na cruz aquele escrito de dívida, aquele queirografon, que constava de ordenanças. Esse queirografon constava de ordenanças. Que ordenanças são essas? Todas as ordenanças, que no grego é dogmazinha ali, estavam relacionadas ao quê? Aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Especialmente ao ritual do templo. Cerimônias rituais associadas ao templo, ao santuário terrestre.
Foi por isso que Deus deu este conjunto de leis cerimoniais e rituais para o povo. O povo pecava, transgredia a lei moral de Deus e precisava da lei cerimonial para alcançar o perdão, porque a lei cerimonial apontava para Cristo. Mas só que antes, por trás da lei cerimonial, havia o quê? Uma lei moral que fora transgredida. É por isso que o escrito de dívida era contra nós, ou seja, olha, a lei cerimonial só passou a existir por conta de você ter quebrado a lei moral de Deus. Isso é negativo. Então existe aqui uma nota promissória no seu nome. Enquanto você viver, você está em débito com Deus. Só há um meio de você pagar a sua dívida para com Deus sem Jesus na história. É morrendo. É por isso que Paulo fala do escrito de dívidas lá em Colossenses 2,14. Ele fala do keirografon, que é o termo grego para escrito de dívidas. É a nota promissória. Mas esse escrito de dívida consistia de ordenanças. É por isso que ele vai dizer lá na frente o seguinte: olha, portanto ninguém vos julgue por comida, bebida, dias de festas, lua novas ou sábados, sabaton. E a palavra sabaton é a palavra grega que indica o quê? O quarto mandamento. Todos os sábados, tanto cerimoniais como aquele que a igreja adventista diz que é moral, é aquele lá o quarto mandamento da lei de Deus lá nas tábuas de pedra. A igreja adventista diz que esse mandamento aí é moral, esse sábado é moral e portanto ele não está incluso na questão dos dogmazinhos que foram pregados na cruz de Cristo. É um erro fatal dizer isto. O próprio teólogo da igreja adventista, já falecido, Dr. Samuel Bacchiocchi, no seu livro Do Sábado para o Domingo, ele afirma categoricamente que o sábado ali referido, mencionado por Paulo em Colossenses 2, é sim, também o sábado do decálogo, sabaton. Então veja, a igreja adventista ela é muito incoerente nos seus postulados. Ela também erra gravemente ao exagerar a ênfase sobre a lei de Deus em detrimento da graça. Eles vão afirmar que nós somos salvos por uma conjunção de graça e obras da lei. Nós fomos salvos? Sim, fomos salvos, mas eu tenho que guardar a lei, porque se eu não guardar a lei, eu não serei salvo. Mas lembre-se que Paulo está falando aqui, tá bom, você quer se meter a besta de querer guardar toda a lei para ser salvo? Lembre-se que você tem que guardar toda ela, mas você não consegue. Olha, eu para encerrar, eu tenho que encerrar esse vídeo, não o assunto. Tem muito mais coisa para a gente entender sobre a questão da lei. Eu li ontem um texto de Gálatas, onde Paulo resume a guarda da lei como amor ao próximo como a si mesmo. Toda a lei se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Agora, voltando àqueles que afirmam que a lei foi abolida. Se eu assumo a postura na vida de que a lei foi abolida, eu não amo, eu não posso amar. Eu não tenho condições de amar. Porque quando eu guardo a guarda da lei, a prática da lei, especialmente da segunda tábua, as leis morais de Deus contidas não só na segunda tábua, bem como, inclusive, naquele conjunto de leis civis, sociais, cerimoniais, que Deus promulgou para o povo de Israel, existem leis morais ali também, não é só as leis contidas nas tábuas dos 10 mandamentos. Existem leis morais ali, naquele conjunto de leis, que não foram inseridas nas tábuas contendo os 10 mandamentos. Então, quando eu deixo de praticar as leis morais de Deus, os princípios morais da lei de Deus, eu não tenho condições de amar o meu próximo. Se eu desobedecer pai e mãe, eu estou amando meu pai e mãe? Não. Se eu matar o meu próximo, eu estou amando o meu próximo? Não. Se eu adulterar contra o meu próximo, eu estou amando o meu próximo? Não. Se eu roubar o meu próximo, eu estou amando o meu próximo? Não. Se eu produzir falso testemunho contra o meu próximo, eu estou amando o meu próximo? Não. Se eu cobiçar as coisas do meu próximo, eu estou amando o meu próximo? Não. Portanto, eu só amo quando eu coloco em prática o princípio moral contido nos mandamentos morais de Deus. Entendem isso? Entendem? E olha, eu quero ler aqui nesse texto, aliás, nesse vídeo,
Eu acho que eu não vou ter tempo. Eu não vou ter tempo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse vídeo aqui. E no próximo, veja bem, no próximo eu vou continuar discutindo este assunto. E vou começar a discutir esse assunto de novo, eu vou retomar o assunto da lei de Deus aqui em Romanos capítulo 7, tá? Romanos capítulo 7. Eu vou fazer uma exegese, eu já tratei deste capítulo aqui uma série de vezes. Mas como o foco agora é a questão da lei, eu vou voltar a retomar o assunto, trazendo aqui uma exegese, uma análise de Romanos capítulo 7, tá certo? Então, o próximo vídeo eu vou começar a tratar da lei a partir deste capítulo aqui, tá certo? Não adianta eu me estender aqui agora e não resolver o assunto. Eu ainda tenho muita coisa para falar sobre a questão da lei, certo? Tanto com o sentido, com o objetivo de evitar um dos erros graves, que é afirmar que a lei foi abolida, quanto o outro erro gravíssimo também, que é afirmar que eu só serei salvo se eu guardar a lei, certo? Se eu afirmo isto, eu estou dizendo o seguinte: olha, o sacrifício de Cristo foi em vão, porque eu, para ser salvo, eu preciso guardar a lei, eu tenho que guardar a lei, né? O sacrifício de Cristo, então, não foi tão eficiente assim, porque eu tenho que fazer a minha parte. Isso é que eu sempre ouvi dentro da Igreja Adventista. Então vamos ficar por aqui. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti, que Deus te proteja e que te livre de todos os males. Que o Espírito Santo unja os olhos da sua mente, do seu entendimento, para que você possa compreender mais e mais o sentido da palavra viva de Deus. Em nome de Jesus. Amém.